tem por objetivo abordar como a excepcionalidade criada pela pandemia pode trazer ensinamentos sobre a educação e indicar caminhos para a sua transformação. Contamos nessa sala com a presença do reitor da Universidade Federal do Pampa, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, com o palestrante, o professor Paulo Roberto Cardoso da Silveira, e com a mediadora, a professora Marta Iris Camargo Messias da Silveira. Para dar início, convidamos o reitor, professor Roberlaine Ribeiro Jorge, para dirigir sua saudação a todos. Boa noite, professor Roberlaine. Boa noite, Denise. Boa noite, inicialmente, aos nossos painelistas, palestrantes, o professor Paulo Silveira e a professora Marta Messias. Boa noite a todos o nosso público assistente. Bom, somente para fazer uma breve introdução em relação ao professor Silveira e à professora Marta. Eu os conheço há bastante tempo, conheço as suas militâncias e tenho certeza que nós vamos trazer um debate, uma fala que vai ir ao encontro de todas as nossas expectativas. Num momento como esse, que a gente está refletindo o nosso amanhã, o nosso hoje, digamos assim, ninguém melhor do que a Marta e o Silveira para trazerem todas as reflexões das questões de inclusão, e eu falo inclusão realmente na acepção da palavra, porque toda a trajetória deles realmente sempre foi pautada por isso. Então, é uma satisfação, cumprimentos à ADAF pela promoção de mais esse webinário, porque isso complementa todos os outros já programados dentro dessa cadeia da inclusão, da diversidade, que nós estamos trazendo essa discussão justamente para que a gente possa ter muito mais firmeza nas decisões enquanto gestão e na condução dos debates, que muitos debates ainda ocorrerão, trazendo esse tema. Então, uma boa noite e um excelente debate, uma excelente exposição dos nossos colegas Marta e Paulo Silveira. Obrigado. Obrigada, professor Roberlaine. Antes de passarmos a palavra à mediadora e ao palestrante, comunicamos que as perguntas poderão ser feitas através do chat dessa plataforma durante a explanação do professor Paulo Roberto Silveira. A gravação deste webinar estará também disponível amanhã no canal do YouTube da Unipampa. Pedimos para aqueles que ainda não se inscreveram lá, que se inscrevam e curtam esse vídeo. O palestrante, professor Paulo Roberto Cardoso da Silveira, possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado pelo Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professor da Universidade Federal do Pampa, campus Itaqui, onde atua nos cursos de agronomia, nutrição, engenharia de agrimensura e no bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia. É professor orientador do curso de especialização em História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e Indígena da Unipampa. A professora mediadora Marta Iris Camargo Messias da Silveira é doutora pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação e licenciada em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, professora adjunta da Universidade Federal do Pampa, no curso de Licenciatura em Educação Física, coordenadora do Núcleo de Estudos da Cultura Afro-Brasileira, NEAB, Unipampa, presidenta da Comissão Especial de Estudos sobre História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena da Unipampa. Atualmente é membro do grupo de pesquisa CNPq, Linguagem, Cultura, Sociedade e Educação, e assessora de Diversidade, Ações Afirmativas e Inclusão do Gabinete do Reitor. Com a palavra, a mediadora, professora Marta Iris Camargo Messias da Silveira. Boa noite a todas e todos. Mais uma vez estamos aqui encerrando
nosso primeiro ciclo de debates e diálogos sobre as problemáticas atuais e no que tange as preocupações e inquietações em relação ao ensino superior. Gostaria de dar uma boa noite para o nosso reitor, professor Roberlane Jorge, uma boa noite para a nossa equipe da ADAF, que incansadamente está trabalhando para que essas atividades, esses seminários e essas temáticas venham à tona e que a gente possa discutir e colocar essa discussão ao alcance de todas as mãos, na medida do possível. Gostaria de dizer que é muito prazeroso dividir um espaço com o professor Paulo Silveira, um profissional que eu conheço há bastante tempo, meu colega de militância desde a minha adolescência, e que tem traçado sua perspectiva na educação superior há mais de 25 anos. Ele foi professor da Universidade Federal de Santa Maria, e hoje está na Unipampa, né, há 5 anos, no campus de Itaqui, trabalhando em vários cursos, né, inclusive os cursos de licenciatura daquele campus. Bem, ao se tratar das questões da educação, em tempos de pandemia ou na pandemia, eu penso que exige uma reflexão grandiosa e um esforço de todos e todas no espaço acadêmico, porque a gente vive um momento de incerteza, nada é certo, a nossa saúde é incerta, as nossas possibilidades são incertas, né, os nossos cuidados são incertos, os dados que a gente acompanha diariamente, eles não são fidedignos, né, existe um mascaramento aí do quanto complexo está no Brasil essa questão da pandemia. Nós acompanhamos outros estados em situação de calamidade, né, onde a doença realmente se disseminou e onde o Sistema Único de Saúde não tem suporte, né, para estar dando esse apoio para essas pessoas e para essas famílias, e a gente vivencia um momento inédito, que é perder os nossos entes queridos e não poder nos aproximar, né, não poder velar, e não podermos nos despedir dessas pessoas. Que marcas isso vai deixar para nós, para a nossa geração e para as futuras gerações? Então, discutir educação nesse contexto vai muito além de possibilidades que a gente tem construído nas universidades, né, de acolher os nossos alunos, as nossas alunas, os nossos terceirizados, de propor atividades online que possam estar participando, que eles possam estar se sentindo ainda discentes, né, e que eles tenham esse feedback da universidade para transitar em função na possibilidade das ferramentas que a internet nos permite, mas algumas inquietações a gente gostaria de deixar aqui, enquanto educadora também, para o professor Paulo Silveira. Uma delas é em relação às estratégias metodológicas que a gente vai ter que utilizar no acolhimento desses discentes no seu retorno. Discentes que são da nossa região, que são de outras regiões, que perderam pessoas de sua família, que estarão completamente desestruturados emocionalmente, e isso é um problema, porque as universidades, elas não dão conta desse acolhimento a contento em relação às problemáticas mentais, em relação à saúde mental. Então, quais as estratégias esse novo mundo nos apresenta, né, na educação? Como que a gente vai trabalhar isso? Quais são os ajustes que nós teremos que fazer nas nossas relações profissionais enquanto educadores e enquanto educadoras para trabalhar com esse público-alvo? E para criar uma engenharia de levar também as nossas emoções para esse processo, nesse acolhimento e nesse retorno desses alunos. Como que a gente vai se preparar para isso? Como que a gente está fazendo agora, mas como que a gente vai se preparar? Nós estamos nos preparando para o futuro, que é incerto, mas nós estamos discutindo métodos, possibilidades,
para esse enfrentamento e para esse acolhimento de alunos que virão, talvez, sem condições mínimas de entrarem em sala de aula e trabalharem os conteúdos? De que forma nós estaremos trabalhando isso? E quais serão as ações, né, das universidades no sentido de mudar toda uma perspectiva universitária que tinha parâmetros, que tem diretrizes, que são nacionais e que, a partir de agora, a gente tem uma outra história. Essa doença nos transformou, não só no campo da educação, mas eminentemente no campo da educação. E eu tenho certeza que o professor Paulo, pela sua experiência que ele tem de mais de 15 anos com formação de professores no interior do estado do Rio Grande do Sul, vai poder sanar um pouco dessas nossas angústias e dessas nossas necessidades. Porque ele está vivendo dia a dia nos seus projetos, porque os projetos continuam, o que não estão lá são as pessoas, presencialmente, mas elas estão online. E ele tem vivenciado a dificuldade que é para os alunos do ensino fundamental e médio estarem trabalhando em uma porcentagem EAD. Qual é o peso emocional e psicológico que essas famílias estão tendo? De não poder trabalhar como antes, de ter que agora, então, educar os seus filhos em casa sem saber fazê-lo, e como que a gente vai pensar, então, a formação desses profissionais daqui para frente. Existem muitos diálogos em relação à questão de que nós voltaremos à normalidade. E eu coloco uma quarta questão aqui. Que normalidade? Nada mais será normal. As nossas vidas foram mexidas, as nossas organizações foram transformadas. Nada será como antes. Tudo terá que ser pensado e adaptado para um novo mundo. E, dizendo isso, eu passo a palavra para o nosso professor Paulo Silveira. Bem, vou iniciando agora, quando o pessoal coloca aí os slides que eu fiz para orientar a nossa fala, e queria iniciar saudando o nosso reitor, Oberlane Jorge, dizer que a gente tem uma grande expectativa em relação à sua gestão, porque sabemos do seu compromisso com a diversidade, compromisso com a universidade diferente, e certamente estamos já, na verdade, fazendo parte disso, tanto a Marta como eu, trabalhando no gabinete da reitoria. Queria também deixar aqui meu abraço, meu reconhecimento à equipe da DAF, liderada pela professora Marta, mas um conjunto de pessoas extremamente batalhadoras e que fazem hoje, né, na Unipampa, mesmo poucos, fazem a Unipampa avançar cada dia na questão das ações afirmativas, e eu tenho certeza que a gente vai avançar muito mais. Quero dar uma boa noite especial aí para meus amigos, colegas, estudantes que estão aí, né, e dizer que quando a professora Marta me convidou para participar dos webinários, ela me perguntou qual era o tema que eu gostaria de falar. E eu rapidamente disse, sem nem pensar, que era a educação em tempos de pandemia. E disse isso porque, desde o início dessa pandemia, desde o início desse período de distanciamento social, quando as escolas pararam de funcionar e que a gente entra num período de exceção na área da educação, porque o governador do estado ele acaba decretando, né, o fechamento das escolas estaduais, e a maior parte dos municípios, acertadamente, também o fazem. Então, a escola pública no estado do Rio Grande do Sul, ela acaba, de uma hora para outra, mudando, né, a sua forma de trabalhar. E nós estamos, desde o início, assessorando as redes municipais de Defesa de Maio e Alegria, as quais há muito tempo a gente vem trabalhando, desde 2009,
e que tem nos dado uma experiência bastante interessante, né, nessa área da educação. E, ao mesmo tempo, eu estava escrevendo, na época, um texto, né, que já publiquei numa página do Facebook. O Diego, se ele puder, aí, durante a nossa fala, ele vai colocar ali no chat o link para o pessoal acessar. Então, depois a gente vê o link, porque é um texto que eu construí, né, no diálogo com as dificuldades que os professores da educação básica estão tendo para trabalhar nesse momento. As dificuldades de várias ordens, né? E quando alguém me pergunta, mas por que você, que não é licenciado, trabalha com educação? Na verdade, vocês viram aqui que a minha formação em ciências humanas, e a da Marta, sim, é em educação. Mas acontece que desde muito tempo, quando eu trabalhava na UFSM ainda, lá nos idos de 2008, 2009, nós criamos um programa de formação de professores chamado PROIP, Programa de Inovações Pedagógicas junto aos professores da escola básica, da educação básica. E então eu me aproximei do universo escolar, porque eu sempre acreditei que a educação ela é importante, ela é central na sociedade, e esse trabalho todo que a gente tem feito, ele tem nos permitido aprender muito, né? E muito mais do que ensinar. Então, é com essa experiência que eu tenho, que eu venho trabalhando, apesar de eu raramente, eu falar sobre educação. Eu sentiria muito mais à vontade falando de desenvolvimento rural, que eu trabalhei anos e anos na UFSM com essa temática, ou falar sobre aquilo que hoje eu mais gostaria de estar falando, que é a cultura de matriz africana ou a religiosidade de matriz africana. Mas eu acho que, nesse momento, essa reflexão sobre educação ela é muito importante. E ela vai fazer, certamente, todos nós aqui pensarmos e, a partir de agora, continuarmos, como a professora Marta diz, refletindo sobre o nosso caminho, né, e as decisões que teremos que tomar no futuro, né, e as mudanças que nós vamos ter que construir num futuro muito próximo. Eu queria pedir para o pessoal que está passando o slide aí, quando eu for pedir o próximo, eu só vou dizer o próximo, daí vocês vão passando para a gente poder ir se organizando. Será que demora um pouco? A primeira questão que eu queria colocar era o conceito de crise, porque não há nenhuma dúvida que a pandemia causada pela Covid-19, ela é uma crise mundializada, né? E é uma crise que a gente, ouvindo o noticiário no dia a dia da mídia tradicional ou das mídias sociais, a gente ouve crise econômica, crise política institucional, mas não é dessas crises que eu vou falar aqui. Eu vou falar da crise humanitária e da crise civilizatória, que são outras duas crises muito importantes que a Covid-19 institui, né? E talvez essa seja o seu maior efeito, né? Então, as instituições, a crise acontece, né, para as ciências humanas quando elas não respondem adequadamente diante de determinado acontecimento ou fenômeno. No caso, o acontecimento aqui é a disseminação em nível mundial do coronavírus. Esse fenômeno, né, esse acontecimento, ele traz, né, para as instituições um grande desafio. E como elas não estavam preparadas para responder adequadamente, elas entram em crise e estão em crise. Isso todo tipo de instituições que a gente puder pensar, né? E vamos falar sobre isso mais adiante. E queria lembrar que para os gregos, crise significava tempo de reconstrução, ou tempo de aprendizagem, porque para os gregos, quando algo estava em crise, é porque aquilo não respondia mais. E era necessário as pessoas acharem respostas, acharem alternativas. Então, a crise no Ocidente, desde o início do pensamento ocidental, significa algo positivo, se nós olharmos com o olho que os gregos olhavam, com o olhar de que a crise vai necessariamente levar a uma transformação, vai levar a mudanças.
E sobre as questões que a professora Marta colocou no início, em vários momentos aqui a gente vai trabalhar elas, algumas delas, pelo menos, vão dialogar nesse sentido. Pode passar o próximo. E, então, eu falei antes em duas crises. Uma crise humanitária, né, que ela é de proporção global, né, atinge indiscriminadamente as diferentes regiões do planeta. Atinge países muito ricos, países tecnologicamente mais avançados, né, se nós considerar como avanço, né, as conquistas da ciência ocidental, e portanto, ela aparentemente, ela é a Covid-19, ela é aparentemente democrática, porque ela vai atingir a todo mundo, mas na verdade os seus efeitos não são homogêneos. E a gente vai ver durante a apresentação, né, o quanto esses efeitos não são homogêneos e quanto eles vão significar diferença nas consequências dessa pandemia. E é uma crise humanitária porque milhões, talvez até bilhões de pessoas possam perder a vida nesse processo. E temos regiões do mundo, no caso da Índia, da África, que não se fala muito na imprensa tradicional, que estão hoje numa situação bastante difícil. Então, a cada dia que passa, crescem os mortos que a gente tem, e o efeito, né, vai ser muito grande, sem dúvida nenhuma. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma crise civilizatória, porque o modo de vida ocidental, baseado na ciência, né, baseado no conhecimento desenvolvido a partir do iluminismo no século XV, XVI, as crenças, né, nas instituições ocidentais, né, da democracia liberal, do sistema capitalista, eles entram em colapso. E a gente percebe que mesmo em lugares como a Europa Ocidental ou os Estados Unidos, o efeito é extremamente surpreendente até. O efeito dessa pandemia, ele é muito significativo, né, tanto em número de mortes como em número de pessoas contaminadas, e também demonstra o quanto os sistemas de saúde desses países que nós pensávamos tão capazes não estavam preparados e não estão preparados para enfrentar esse tipo de situação. Então, nós temos aí uma crise civilizatória que talvez nos faça repensar algumas convicções que a gente tinha até esses dias aí. Mas eu vou voltar a esse assunto mais adiante. Podemos passar agora e entrar um pouco na questão da crise humanitária. O que esconde a aparente democracia do coronavírus? Então, eu peguei aqui 4 questões que me chamam muita atenção. Primeiro, no texto que eu escrevi, eu falo que no dia a dia a gente ouve muito sobre a Europa, né? Sobre o impacto do coronavírus na Itália, na Espanha, 2 países que estão na lista com maior número de óbitos, o próprio Reino Unido, né? E a gente ouve também as notícias dos Estados Unidos da América, onde que a doença, a Covid-19, cresce a cada dia, né? E é espantoso, né, como ela se alastra. É verdade que não se alastra igualmente em todas as regiões. Mas por que será que a gente não tem notícias da África, por exemplo, e tem tantas notícias da Europa e dos Estados Unidos da América? Primeiro porque o impacto que a Covid-19 vai trazer na Europa, nos Estados Unidos já está trazendo, vai impactar na economia mundial globalizada. Então, interessa para os brasileiros, assim como toda a população mundial, o que vai acontecer nesses países. Já a África, um continente bastante empobrecido, né, que foi historicamente espoliado, né, pelas nações europeias, né, e que, inclusive, colonizaram a África, dividindo ela em partes, insuflaram guerras, né, e hoje, certamente, o seu impacto é muito pequeno na economia mundial. E, além disso, tem um outro problema que a gente deveria pensar. Será que uma vida na Europa, nos Estados Unidos da América, vale menos que uma vida na África? Para a maior parte da nossa população, provavelmente sim,
porque as pessoas vão no senso comum, elas dizem, não, na África a gente tem morte todo dia, são outras epidemias, como o ebola e outras anteriores, mataram muita gente, tem momentos, períodos de fome, tem muitas guerras, né? Guerras internas, guerras civis. Então, a morte na África ela é tão comum, né? E os sistemas de saúde da África são tão precários, né? Que as pessoas não se surpreendem e não se sentem sensibilizadas pelo que acontece na África. Isso é muito triste e a gente tem que refletir, né? Por que isso acontece. As possibilidades de enfrentamento da pandemia. Nos Estados Unidos da América, a economia mais rica do planeta, há uns 45 dias atrás, o Congresso votou um pacote de ajuda, um pacote de liberação de recursos do Tesouro, de 1 trilhão e 200 bilhões. Logo em seguida veio um outro pacote, de em torno de 2 trilhões. E agora foi aprovado um terceiro pacote, quase igual, que o governo Trump ainda não sancionou e que está ameaçando vetar. Mas, na verdade, isso demonstra, né, que, assim como outros países, como a Alemanha, os Estados Unidos têm uma condição de enfrentar, em matéria de investimento público, né, de enfrentar essa crise da pandemia, diferentemente de outros países, como o nosso Brasil, por exemplo. E isso é importante por quê? Para alavancar a economia bastante fragilizada e para dar conta de equipar às pressas, né, o sistema de saúde para dar conta da crescente onda, né, de casos e óbitos. As diferenças entre as regiões brasileiras. Então, a gente vê na televisão aí o caso de Manaus e Belém, por exemplo, que estão na região norte. Uma região que praticamente não tem saneamento básico, uma região com sistema de saúde extremamente precarizado, né, e que estão hoje já vivendo uma situação de praticamente de colapso. Enquanto a gente vê que em São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico do país, é verdade, nós temos muitos casos e a pandemia está crescendo ainda, né, não chegou no teto da curva. A gente ainda não começou a ter uma diminuição de crescimento da pandemia. Mas em São Paulo, por exemplo, existem condições de hospitais e hospitais de campanha serem montados a cada semana para dar conta do número de doentes que cada vez aumenta. É claro que esses hospitais que estão sendo montados não vão atender provavelmente toda a demanda e certamente aquelas pessoas que estão na periferia, que são mais vulneráveis, talvez não sejam atendidas. Mas as condições também não são iguais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê também, se a gente comparar região com região, a gente vai ver que o impacto e a forma de tratamento também não é a mesma, apesar de a gente ter no Rio Grande do Sul uma situação bem mais sob controle. E tem uma questão interessante, né? Tristemente interessante, é o caso das comunidades do Rio de Janeiro, que a gente costumou chamar de comunidades, na verdade são as favelas, são as comunidades de periferia do Rio de Janeiro, conhecidas no mundo inteiro, onde que esses dias a professora Débora, que é epidemiologista do campus de Uruguaiana, colocava no webinário que existe 30% de letalidade nessas comunidades, ou seja, da totalidade dos casos de contaminação, 30% morrem. Isso não é, obviamente, o mesmo número, a mesma proporção que acontece na classe média, na classe alta, e não acontece em outras regiões. Então, isso mostra que essas comunidades elas estão sendo mais atingidas. Isso mostra que não é homogêneo, né, o efeito do coronavírus, da Covid-19. Esse é um debate que a gente tem que fazer, que dialoga com o próximo slide, né? Podemos passar para o próximo. E o sociólogo português, o Aventura de Souza Santos, ele escreveu agora, durante a pandemia, um livro, né, A Pedagogia Cruel do Vírus. E ele aponta, né, em relação ao Brasil, né, tem um capítulo sobre o Brasil, ele aponta que no Brasil existe uma grande vulnerabilidade de alguns segmentos. Eu coloquei alguns aqui e lembrei de um outro que depois vou colocar. Então, ele fala dos trabalhadores informais, por exemplo, que, obviamente, né, foram os primeiros afetados, né,
porque esses não tinham renda fixa, muitos deles ficaram impedidos de trabalhar, né, e tiveram dificuldades financeiras enormes, né, e que ainda estão tendo, né, porque essa ajuda do governo, ela, por mais que tenha atingido muitos brasileiros, não atingiu a todos. E quando atingiu, ainda demorou a chegar e a economia informal ainda não se recuperou, porque com as cidades, numa velocidade de circulação de pessoas menor, numa intensidade menor, obviamente que o comércio informal ele sofre. As mulheres, e aí uma questão que é um tema para outros webinários, inclusive nos webinários que nós estamos propondo lá pelo bacharelado interdisciplinar de ciência e tecnologia, tem 2 que vão tratar da temática das mulheres em junho, porque as mulheres também são atingidas de uma maneira mais intensa, tanto porque acumulam mais atividades domésticas, cuidar das crianças, ficando em casa e tal, cuidar das famílias, como principalmente por causa do aumento da violência doméstica. E essa é uma questão tristemente constatada e que os pesquisadores já começam a trabalhar. Aumentou a violência doméstica durante a pandemia. E é gravíssimo. Claro, uma violência doméstica que atinge principalmente as mulheres e, no segundo nível, as crianças e adolescentes. Os trabalhadores de rua, então, o Boaventura fala nos ambulantes, né? Também é comércio informal, e a gente poderia pegar também aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, é muito comum os vendedores de lanche, de comida, né? Esses aí foram extremamente afetados. Os entregadores, nós vimos no início do distanciamento social, aumentando, inclusive, o trabalho dos entregadores de mercadoria, de alimento e tal, e eles estão aí na rua, né, correndo risco, estão extremamente vulnerabilizados. Os moradores de rua, né, são uma população que provavelmente muito atingida por não ter acesso, né, aos sistemas públicos, né, e as condições de vida também serem muito mais precárias. Os moradores das comunidades, que eu já falei, sejam as favelas, ou cortiços, ou periferias em geral, que também têm menos condições de fazer o próprio distanciamento social, porque vivem muito próximos e muita gente em cada residência, não tem saneamento básico adequado, quer dizer, são pessoas que estão muito mais vulnerabilizadas. Tem regiões que não tem nem água, por exemplo, à vontade para a higiene. Então, são questões muito graves, né? E aí tem um que eu não coloquei aqui, mas que é um público também extremamente atingido, que é a população dos deficientes. E hoje eu estava vendo um webinário da Inter, né? E um diálogo intercultural com os intercambistas brasileiros que estão no exterior e os do exterior que estavam no Brasil. E aí, uma norte-americana colocava que num estado do centro dos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, a população de negros é 6% do total. E 30% dos óbitos está na população negra. E aí a gente for pegar os dados das cidades como Salvador e Rio de Janeiro, provavelmente a gente vai ter muito semelhante. A gente não trouxe aqui os dados, porque a gente queria fazer uma reflexão sobre algumas questões tangentes, mas não deixa de ser importante também esses números e que estão aí já disponíveis, estão sendo estudados também. Vamos passar para o próximo. Bom, rapidamente, a crise civilizatória, então, como eu falei antes, a crença iluminista de que o conhecimento científico ia garantir uma sociedade com bem-estar, né? E uma crença lá no século XV, XVI, que cresceu nos últimos séculos e que tem o poder da ciência em resolver problemas e mudar a vida das pessoas, talvez o seu valor principal. E é claro que a ciência transformou as nossas vidas, principalmente no século XX, continua transformada no século XXI, mas a ciência ela não garantiu e não garante que a gente não enfrente situações inusitadas e situações em que a gente se vê despreparados. Por exemplo, ainda não temos vacinas, nem nenhum remédio para
Covid-19. Muitos testes já estão sendo realizados, talvez a gente consiga em menos tempo do que conseguiu em momentos passados, mas a ciência não está evitando, assim como não está evitando que as pessoas entrem em óbito quando contraírem o vírus. A crença no capitalismo, né, e nas democracias liberais como capazes de garantir a proteção aos seus cidadãos. Proteção no sentido amplo, proteção social, proteção política. Né? Então, na verdade, esse sistema ocidental ele sempre se colocou como mais capaz de garantir um nível de vida, uma qualidade de vida muito maior. E a gente viu agora, na Europa Ocidental, que tem muitos países que foram surpreendidos, não tomaram as medidas adequadas e não estavam preparados para enfrentar essa pandemia. E é por isso que a professora Marta falava que, na verdade, isso tudo traz uma reflexão que a gente não pode deixar de fazer e que certamente vai mudar algumas atitudes que a gente vai ter no futuro. E aí eu peguei alguns pontos que eu acho interessante a gente pensar, que são exemplos bem conhecidos, que podem nos ajudar a compreender essas mudanças que já estão ocorrendo e vão ocorrer. Pode passar o próximo. Então, a primeira questão, que é muito conhecida já de todos nós, é que dos anos 80 para cá, lá com o governo Reagan nos Estados Unidos, o governo Thatcher no Reino Unido, surgiram as políticas chamadas neoliberais. Aquelas que acreditam que a gente tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que reduzir o investimento público, tem que aumentar a privatização, porque a privatização ela permite mais eficiência. Né? O Estado, na verdade, durante muito tempo, tem sido colocado como algo que atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a qualidade de vida da população. E no Brasil, a gente viu agora no governo Temer a PEC do teto dos gastos, e congelou por 20 anos os investimentos, inclusive em saúde e educação. Então, a gente vê que esse pensamento ele se tornou no Brasil, de uma certa forma, hegemônico nos últimos, de 2016 para cá. É o pensamento que inspira o atual Ministério da Economia, até numa versão mais radical. Investimentos públicos vultosos, a gente viu agora com a Covid-19, que são necessários, não só aqui, mas em todos os outros países. E isso mostra que essa crença, né, de que o Estado ele deve ser reduzido, ele é ineficiente, era uma crença nada mais do que ideológica, e que a gente percebeu agora que a gente precisa do Estado. E se não é um sistema público de saúde forte, bem estruturado, nenhum país consegue combater essa pandemia, não consegue enfrentar os impactos nocivos dessa pandemia. Então, o papel do Estado veio ser como fundamental, né? E a crença em privatizações se mostra abalada nesse momento. Então, aquelas pessoas que estão dispostas a aprender, os próprios pensadores, acadêmicos, certamente muitos deles poderão agora, no mínimo, aceitarem a flexibilizar as suas crenças, o que já é um grande avanço e pode nos ajudar muito no futuro. É o retorno à época dos anos 70, onde o Estado era considerado, aqui no mundo inteiro, como o grande móvel, o grande motor do desenvolvimento. Vamos passar o próximo. Estou vendo. A outra questão importante é a questão da insegurança que a Marta falava. Nós não tínhamos, nenhum de nós, vivido uma pandemia. A última pandemia foi lá em 1918. Então, obviamente que a gente, diante de um inimigo invisível e diante de uma situação que a gente não conhece e nunca vivenciou, é óbvio que a sensação de insegurança toma conta. Então, isso é uma questão muito importante. E essa insegurança vai fazer o quê? Vai fazer a gente questionar nossas convicções, porque a gente vai perceber que a gente não estava tão seguro como a gente imaginava. Enquanto os problemas ambientais globais, que há muito vêm sendo anunciados, há muito vêm sendo estudados, quando a gente já viu vários relatórios publicados por cientistas
de nível internacional sobre aquecimento global e outros efeitos, a gente não se mobiliza diante dessas questões, diante do coronavírus, quando a gente vê que atinge nossas famílias, atinge nossos amigos, a gente começa a se mobilizar. Então, eu acredito que a sociedade, nesse momento, ela está muito mais pronta para se mobilizar e para, obviamente, depois promover mudança do que estava até agora. Né? E a mudança de comportamento vai acontecer diante das instituições, né, diante do serviço público, que era visto como ineficiente e até como desvalorizado, toda hora desvalorizado e criticado, eu acho que vai mudar. E vai mudar também a relação com a natureza. Lá no finalzinho, na última slide, eu vou falar sobre essa questão da natureza, mas vamos avançando mais rápido agora. E uma questão muito importante, que eu acho positiva, é que o distanciamento social ele traz para o nosso cotidiano novas tecnologias. Aqui na universidade, por exemplo, a gente nunca tinha feito reuniões, pelo menos eu e a maioria dos nossos colegas, não tinham feito reuniões ainda usando o Google Meet ou qualquer outra ferramenta. A maior parte de nós não conhecia essas novas tecnologias que estão aí disponíveis. E a mesma coisa acontece com os professores da educação básica. Se não fosse a pandemia, não fosse o distanciamento social, eles não estariam hoje tomando contato com essas tecnologias. Isso é muito importante, porque elas vão permanecer no pós-pandemia. Mas quais os efeitos de tudo isso sobre a educação? Isso é muito importante, porque esse é o contexto. Mas quais os efeitos nós vamos ter sobre a educação? Então, que tipo de educação a gente pode ter durante a pandemia e o que ela pode nos ensinar para o período pós-pandemia? É isso que vamos ver agora. Vamos passar. Então, rapidamente, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma impossibilidade de manter as escolas em funcionamento, tanto as universidades como as escolas públicas de educação básica, e aí você tenta transformar o ensino presencial em EAD, de uma forma automática. Por um lado, tentando demonstrar serviço, demonstrar que os professores não estão parados, que o serviço público não vai ficar em férias, não vai ficar imobilizado, isso tanto em nível de universidade como de ensino básico, e que nós temos que evitar perdas. Temos que evitar perdas do ano letivo. Não podemos perder tempo. Os estudantes precisam ter aulas, precisam ter atividades para não perder esse tempo todo. E desconsidere o contexto das famílias, desconsidere a equidade no acesso às tecnologias da informação. No meu ponto de vista, a gente está na situação de excepcionalidade. E assim a gente tem que pensar. Numa situação de excepcionalidade, tudo que funcionava antes não vai funcionar mais. E, portanto, as formas de nós trabalhar as atividades, elas não vão continuar as mesmas, e nem podem continuar as mesmas. Vamos passar para o próximo. Enquanto a gente passa o slide, a gente só tem que pensar que os governos, os conselhos de educação, preocupados em evitar perdas, né, e preocupados em mostrar para a sociedade que eles iam continuar trabalhando, eles passaram a criar todo um sistema de normas, um sistema burocrático de relatórios, de mandar atividades para as crianças, e a mesma coisa a gente pensou em fazer na universidade. Sobre a universidade, eu só vou falar rapidamente desse slide aqui, né, que também houve uma expectativa de a gente transformar automaticamente o presencial em AD. E aí nós temos um problema de acesso à internet, que nem todo mundo tem um acesso à internet qualificado. Mas tem outros fatores ainda, além desse, que precisam ser considerados. O estudante EAD, ele é um estudante diferente do estudante presencial. Porque o estudante EAD, normalmente, nos cursos EAD, ele pega menos componentes e ele tem mais tempo para se dedicar a cada componente. Aqui no Unipampa, nós temos pessoas com 8 componentes, não dariam conta, né, mesmo que tivesse internet de qualidade, isso não é a realidade da maioria, não daria conta de se dedicar o suficientemente a cada componente. E isso cria um problema muito grave, porque ou nós íamos reprovar um grande número de estudantes de uma maneira injusta, como nós íamos, de outro lado,
aprovar estudantes com bastante precariedade no seu aprendizado. A pedagogia em EAD é diferente da presencial, a maior parte dos nossos colegas nunca trabalharam em EAD. Eu trabalhei em EAD na UFSM durante muitos anos, na verdade 7 anos, e sei que a forma de trabalhar é muito diferente, e nós teríamos todos que aprender a fazer isso. E a interação professor-aluno, nós temos que fazer uma interação professor-aluno. E no EAD não é muito fácil de fazer isso. Nós não teríamos condição de fazer uma interação adequada se nós considerar que tem professores que têm 200 estudantes por semestre. E o ambiente de aprendizagem da família, da casa, ainda mais de distanciamento social, não é o mesmo ambiente da universidade. Não só por não ter interação com os professores e colegas, mas por ter outras questões também. Sobre a educação básica, então, pode passar o próximo. Para a educação básica, nós temos várias questões importantes. Primeiro, né, que o comportamento padrão das escolas municipais e estaduais, não das escolas privadas é diferente, desenvolveram plataforma e mantêm um excesso de atividades diárias, né, para que as crianças não percam tempo, né, é a ideia da perda. Mas nas escolas públicas, o negócio é mandar atividade para as crianças, mantê-las ocupadas. E desta forma, mantendo-as ocupadas, vão estar ajudando os pais, porque os pais não estão mais acostumados a conviver com as crianças, então quanto mais ocupadas elas estiverem, melhor vai se resolver esse problema. E buscando aprendizagem, né, aí com o auxílio dos pais. Já que os professores não estão ali, os pais deveriam, então, ajudar a fazer as atividades. Não considerando que tem pais que não têm tempo, porque trabalham, e chegam em casa, às vezes, cansados à noite, somente, e também porque tem pais que têm dificuldade de auxiliar em determinadas atividades. A tendência das atividades tradicionais, se manter as atividades tradicionais, né, e fazer aquilo que se fazia em aula, desconsiderando que na família o ambiente de aprendizagem é diferente. Na família a gente não tem a interação com o professor, que pode avaliar os avanços e os não avanços de cada um, não tem a interação com os colegas, né, não tem o retorno das atividades. Então, as atividades tradicionais elas não têm como se manter no ambiente familiar. Sem falar que o ambiente familiar cria novas rotinas, né, novas relações entre pais e filhos, que também vão dificultar esse processo. Pode passar o próximo. E aí eu queria levantar um aspecto que a gente discute há muito tempo, na verdade. Inclusive, eu tenho um artigo sobre educação integral, que, se não me engano, eu publiquei em 2016 ou 2015, que fala que um dos nossos maiores problemas é que nós não percebemos a necessidade de uma educação integral. Quando eu falo em educação integral, ela não é uma educação em tempo integral. Isso aí é uma outra questão. Educação integral é aquela educação que, além do aspecto cognitivo, do desenvolvimento do raciocínio hipotético dedutivo, para usar terminologia piagetiana, mas também tem que desenvolver a dimensão, o aspecto sensório-corpóreo e emocional. O emocional nós poderíamos chamar de sociocultural, porque ele é, na verdade, desenvolvido na sociabilidade, ou seja, na interação com as outras pessoas, na interação dentro de um grupo social. Então, a educação, ela há muito tempo que ela tem se baseado apenas no cognitivismo, e os professores têm essa preocupação. Esses dias, num debate que a gente fez com os professores de uma das redes municipais, o professor dizia, não, a minha dificuldade agora é fazer a prova, eu quero fazer uma prova. Como é que ele vai avaliar os estudantes nesse contexto? Né? Mas ele está pensando no cognitivismo, no que os aprenderam em operações, que os estudantes avançaram na alfabetização e assim por diante. Algum tempo atrás, há poucos anos atrás, a gente ouviu os professores preocupados com alfabetizar mais cedo, com ensinar as operações já na pré-escola, né, na educação infantil. O que eu acho extremamente demonstração, acho uma demonstração extrema do cognitivismo, que está na concepção dos professores. Aí veio o governo e disse, não, vamos alfabetizar na idade certa, nada de apressar o passo. E criou um programa nacional, bem cedido, aliás. E a gente começa a contestar e mudar a educação infantil. Né? Trabalhar muito mais a questão do lúdico, a questão da sociabilidade, do que a questão dos conteúdos. Né? Então, os professores, pensando apenas no aspecto cognitivo, eles acham natural mandar atividades para aprender conteúdos. Nesse caso, eles não acham nada estranho fazer isso.
Mesmo eles não levando em consideração, nós vamos ver agora. Pode passar o slide. 10 minutos, né? Daí, então, aqui ó, são 3 questões que eu coloquei. A Marta está falando que tem 8 minutos só, não é possível trabalhar isso em 8 minutos. Mas, assim, o contexto dos estudantes e as suas famílias. Né? Então, as famílias, você cria novas rotinas, as famílias têm que reaprender a conviver, porque os estudantes estão a maior parte do tempo nas escolas, normalmente, né? E o ambiente familiar abre várias possibilidades de preencher o tempo. Então, as atividades escolares, se elas não são prazerosas, se elas não são atrativas, elas não vão estimular os estudantes a fazer, com o apoio dos pais ou não. E aí a gente pede para os estudantes, pode passar o próximo slide, a gente pede para os professores que tentem fazer atividades que sejam mais lúdicas, mais prazerosas e que envolvam também os pais. E que compreendam que os pais não podem substituir o professor e que a casa, o lar, não pode reproduzir a escola. Porque no início os professores estavam pensando que o pai poderia ajudar as crianças a fazer as atividades e o rendimento, o resultado obtido poderia ser muito semelhante ao da escola. Então, a gente defende atividades prazerosas que envolvam os pais e estudantes para que eles possam desenvolver. Vou passar ao próximo. O terceiro aspecto é o princípio educativo. Então, para Paulo Freire, deveria se partir da realidade do educando. Então, hoje a gente sugere aos professores para dialogar com as famílias, para conhecer o contexto de cada educando, né? Porque isso deve, é claro, estar presente no processo pedagógico, no pensar das atividades, no planejamento das ações. E na escola contemporânea, a gente tem falado isso desde 2017, na escola contemporânea, a percepção dos pais, e essa filosofia que a gente trabalha na formação de professores, ela também é importante. A comunidade tem que se reaproximar da escola, né? Porque esse hiato, esse distanciamento de escola e comunidade, ele acabou criando um problema, porque os pais não sabem o que a escola faz e a escola não considera a realidade das famílias. E, na verdade, as pessoas, para se educarem nos 3 aspectos, cognitivo, emocional e sensório-corpóreo, só vão poder fazer isso se a gente tiver essa aproximação. Então, é um terceiro aspecto que a gente coloca, que até pouco tempo a gente não considerava. Pode colocar mais. Vai colocar o novo slide. E isso vai continuar para a pós-pandemia, isso vale para a pós-pandemia. Hoje os professores estão aprendendo a inovar. Hoje pela manhã mesmo, uma reunião com o professor de educação infantil da rede municipal 3 de maio, a gente via que todos eles estão se esforçando para usar novos recursos pedagógicos, estão gravando vídeos, estão usando o WhatsApp, Facebook, alguns já estão começando a utilizar até o próprio YouTube. E isso significa uma mudança radical no que os professores vão poder fazer a partir de agora. Eu acho muito importante, porque mesmo aqueles que nesse momento não tiverem acesso à internet, quando voltarem ao presencial, não à normalidade, mas a marca, eles vão poder dialogar, né? Os professores vão poder utilizar isso, né? E devem dialogar com as famílias e os contextos delas para entenderem o que está acontecendo hoje. Pode passar o outro slide. E não pode haver, nesse momento, uma preocupação, né, com rendimento, com resultado, com avaliação. No meu ponto de vista, o que a gente teria que fazer hoje era auxiliar a sociedade, e aí, claro, as famílias, a superar esse momento de apreensão, segurança, detenção. Eu acho que esse seria o nosso maior papel, né, de se fazer presente, demonstrar para os pais e estudantes que nós estamos aqui, né, e a universidade está tentando fazer isso de várias formas, os webinários, agora com material no Moodle, e logo, logo vem aí outras tecnologias, provavelmente. E, como diz o educador português Antônio Nova, foi reitor da Universidade de Lisboa, em uma sociedade em que as informações são tão abundantes e de fácil acesso como a nossa, que as crianças e os adolescentes estão cada vez mais conectados, o professor não pode ser mais aquele que passa a informação. Ele tem que ser um problematizador, um sistematizador de informações. Então, ele tem que repensar a sua própria atuação. Hoje, nas escolas, se os professores continuarem pretendendo ser apenas aqueles que fazem o contato dos estudantes com a informação, eles vão ficar numa posição secundária.
Isso, inclusive, vale para a universidade, porque os estudantes têm muitas fontes, né, de busca de informação. E é verdade que tem também muitas informações falsas e precárias. Pode passar o próximo slide. E aí, para terminar, então, lá em final dos anos 50, início dos anos 60, o professor Anísio Teixeira, um dos precursores da escola pública do Brasil, ele já dizia que nós devíamos preparar para a vida. Ele era muito inspirado pela Escola Nova, que é uma teoria, uma concepção, uma escola pedagógica muito em voga na época nos Estados Unidos, né, onde o grande pensador era o John Dewey, né? E o Anísio Teixeira dizia que nós tínhamos que ter uma escola que preparasse para a vida. E aí propunha uma escola que tivesse uma escola base, aquela que trabalhava os conhecimentos científicos das diferentes áreas de conhecimento, e uma escola parque, que é onde as crianças brincariam, né, e tomariam contato com questões do dia a dia, do cotidiano. E hoje a escola prepara muito mais para o vestibular e para o SISU, tanto que as escolas privadas que hoje utilizam essas plataformas, esses ambientes virtuais, e que estão continuando com excesso de atividades diárias, estão preocupados em que os estudantes não percam tempo, para que estejam bem preparados para o vestibular e para o SISU. E os professores, inclusive da escola pública, das universidades públicas, pagam as escolas privadas para ter esse preparo. Então, as escolas hoje não preparam mais para a vida, preparam para o vestibular e para o SISU. E nesse momento da pandemia, os professores, querendo ou não, têm que se relacionar com uma situação que caberia, obviamente, o nome vida, porque é uma realidade cotidiana que as pessoas estão vivendo. Onde que está o problema? O problema está na hipertrofia cognitiva e na hipotrofia emocional na nossa sociedade. Crianças e adolescentes cada vez mais têm problemas emocionais. A Marta falava no crescimento da incidência de doenças mentais no Brasil. Isso é um fato, é um dado já de muito tempo e só está sendo agravado pelo distanciamento social. E isso, certamente, quando nós retornar, a Marta falava no retorno, a gente vai ter que mudar a nosso foco. Se nós pensar apenas no cognitivismo, nos conteúdos do nosso componente, e não olhar para o nosso estudante, não olhar para o nosso público, como um ser humano que está numa condição bastante difícil, né, ou que até está enfrentando dificuldade emocional ou mental, saúde mental, nós vamos realmente criar ainda mais um problema do que nós já temos hoje na universidade, nas escolas de ensino básico. E nem vou falar aqui na cidadania, mas a escola também deveria preparar para a cidadania, porque nós estamos formando pessoas que não são cidadãos hoje, muitos deles. E a interdisciplinaridade, eu só coloquei aqui para lembrar que as áreas do conhecimento, elas podem e devem se aproximar, e agora na pandemia os professores estão trabalhando no planejamento integrado, né, estão dialogando, né, entre as áreas, e isso está sendo para nós uma grande satisfação, né, e a gente vê na prática a interdisciplinaridade. Pode passar o próximo, que é o último, o penúltimo, acho. Isso. Bom, daí o desafio que a gente tem, aí a Marta falava o depois. Bom, o depois é uma questão muito séria, que é repensar a forma de produção e consumo. Por quê? Porque a pandemia, a disseminação em nível mundial do coronavírus, com outros vírus anteriores que não provocaram um estrago tão grande, eles têm muito a ver com o tipo de sociedade que a gente tem, com a forma de vida, de produzir e de se relacionar. Porque, por exemplo, da onde vem vírus como o do ebola, como o coronavírus? Vem do ambiente silvestre. Quando mais nós derrocamos, quando mais nós erodimos o ambiente silvestre, nós quebramos o equilíbrio, mais contato nós temos com os animais silvestres e mais possibilidade da gente ter problemas como o atual. Então, agora, os cientistas já estão dizendo isso, e vão continuar dizendo, e nós vamos ser conscientizar disso. Nós vamos ter um webinar dia 4 de junho, né, lá no bacharelado, sobre esse tema. E refletir sobre o caminho da intolerância. E aí, para fechar, é a última questão, não poderia deixar de falar sobre isso, eu termino meu texto lá com essa questão. Na verdade, nós temos uma onda de intolerância crescente no Brasil, nos últimos anos, ela vem crescendo, é a intolerância religiosa, a intolerância racial, a intolerância contra
GLBTs, a intolerância contra a mulher, a intolerância contra os segmentos que historicamente foram invisibilizados e muitas vezes marginalizados e muitas vezes massacrados. E essa intolerância ela está relacionada diretamente com o obscurantismo, com aqueles segmentos que não acreditam na ciência, que desacreditam na ciência, que acham que a gente não tem que investir na ciência, e que tem convicções, né, de mundo, né, que muito antigas, né, e que certamente, se nós não combater na educação essa intolerância, esse obscurantismo, e a educação é um lugar privilegiado, é um espaço privilegiado para isso, nós vamos ter graves consequências. Nós vamos ver que, logo depois de um período crescente de intolerância e obscurantismo, na história da humanidade a gente viu o nazismo, o fascismo, o stalinismo, a gente viu a limpeza étnica na ex-Yugoslávia, a gente vê guerras intermináveis no Oriente Médio, todas causadas pela intolerância e muitas vezes também pelo obscurantismo, ou seja, pela falta de acreditar na ciência, na liberdade, na sociedade que a gente vem construindo no Ocidente, com todas as críticas que a gente possa ter. Por último, então, e aí encerro dizendo que na educação básica hoje nós estamos aprendendo muito, eu espero que no ensino superior a gente também aprenda, como a Marta disse, que vamos aprender. Mas na educação básica nós já estamos aprendendo. A forma de trabalhar que a gente tinha até o início do distanciamento social não serve mais. E o que nós estamos aprendendo a fazer agora vai ajudar a nós nos repensar, nos reconstruir e a nós inovar. Ou seja, a educação pós-pandemia vai ser uma outra educação, uma educação bem melhor. Mas é claro que, para isso, nós precisamos combater, né, essas convicções, essas crenças, né, que tomaram conta da nossa sociedade, que recolocaram na cena pública, né, uma sociedade conflagrada, né, cada vez mais perigosa. Então, e termino dizendo, então, né, que somente a vida ensina, né, e por isso que a gente está aprendendo, né, lá na educação básica, eu acho que a gente está aprendendo no nosso dia a dia, dependendo de qualquer trabalho que a gente realize, nós também não vamos trabalhar mais igual do que a gente trabalhava antes, mas precisamos estar dispostos a aprender. E esse é o grande desafio, porque tem muitas pessoas que se negam a aprender. E esses certamente vão resistir, e talvez estes sejam aqueles que vão ser os adversários da mudança, ou aqueles que vão ter mais dificuldade de mudar. Obrigado, desculpe, mas o tempo ele é limitado, e é só para colocar algumas questões que a gente pode refletir agora e posteriormente. Canais para isso a gente tem. Obrigado. Bem, nós agradecemos a participação do professor Paulo Silveira, que traz para nós toda uma contextualização mundial, né, e faz uma reflexão, uma retrospectiva na história, dizendo aqui para nós que a história, ela se repete, na verdade, e que aquelas pessoas e aquelas populações que já eram preteridas, elas estão ainda mais preteridas em relação ao Covid-19, elas estão jogadas ainda mais à margem da sociedade, e qual o aprendizado que a gente tira disso, quais as possibilidades de aprender com esse momento e até que ponto a gente reflete que nós vamos permitir que não haja uma transformação social, que a gente não trabalhe com outro sistema que inclua de fato todos e todas, porque esse termo de inclusão, ele é bastante complexo e problemático também, eu diria emblemático também, né, o que é incluir, na verdade, né, quais as formas e as possibilidades que a gente tem hoje de inclusão de fato, de pessoas que estão ficando cada vez mais à margem da sociedade. E aí, eu gostaria de dizer que, por mais esforços que a gente tenha feito enquanto educadores e enquanto educadoras, de que o Enem não saísse, existe uma grande possibilidade que o Enem saia desta forma, né, como ele está aí formatado e programado, e que a exclusão, ela será, a primeira questão de exclusão vai ser essa aí, né, da impossibilidade das pessoas terem terminado os seus estudos com qualidade e estarem se preparando, então, para o Enem.
Que público é esse que a gente vai receber? Eu reflito aqui ainda, o professor Paulo Silveira traz várias questões para a gente estar pensando, mas que público é esse que a gente vai receber, como que a gente vai trabalhar com isso, como que a gente vai abrir mão da nossa autonomia enquanto professores e professoras, a gente vai abrir mão das nossas vontades, da nossa forma que a gente acreditava ser eficiente, né, e eficaz de educar, de ensino-aprendizagem, para aprender com esse público que a gente vai estar recebendo. E não há nenhuma dúvida que a gente, todos e todas, terão um aprendizado fantástico, né, em relação a isso, e eu torço para que seja extremamente positivo, porque ele tem uma possibilidade bastante grande de ser negativo. A gente vive uma pandemia onde as pessoas resistem, né, de não se cuidar, não cuidar dos seus e de pensar que está tudo bem, que está tudo numa boa e se preocupar com o outro. A grande aprendizado que a gente deveria levar é a solidariedade, né? A solidariedade, na realidade, ela não pode ser um discurso, ela tem que ser um concreto, né? Tem que ser um fato. Então, como nos tornamos mais solidários, como podemos olhar para nós e para outros de uma forma mais afetiva, com mais empatia, nos colocando no lugar do outro e percebendo a necessidade fundamental de sobrevivência que essas pessoas têm e que muitas não estão tendo nesse momento. Então, agradecer ao professor Paulo Silveira, dizer que foi bastante significativa a sua explanação e que nos a gente aqui, primeiramente, deixa eu voltar um pouquinho. A gente tem uma colocação do Luciano, que eu li antes. Só um instantinho para eu... Gostaria... Eu também não. A CAF, então, faz uma pergunta, né? Professor Paulo, as novas tecnologias exigem a compra de equipamentos e serviços de conexão que são caros para a maioria da população. Como iremos nos adequar a isto? Lutar por políticas públicas de inclusão digital? Muito boa, Helena. Na verdade, as universidades, elas certamente vão ter que fazer agora um grande investimento em novas tecnologias, em condições, inclusive, como ambientes virtuais e como treinamento de pessoal, e já estão fazendo, porque certamente nós vamos necessitar no futuro. Porque eu acho que o EAD, ele nunca vai substituir o presencial e nem deve substituir o presencial. Mas nós precisamos usar no presencial essas tecnologias. E, portanto, as universidades certamente vão fazer investimentos e esses investimentos são e serão necessários. Mas na questão da questão básica, a gente tem um outro contexto. Né? O contexto é que... Parte do som. Mas a questão é que, hoje, o que os professores estão fazendo? Como foi uma situação emergencial, os professores estão usando os seus próprios recursos. Então, os professores não estão nem usando os recursos que as escolas têm, né? Nas vezes que eu trabalho, os recursos que as escolas têm,
é muito bom. Os professores estão usando seus próprios recursos, porque eles foram levados a isso. Então, agora, a partir desse momento, né, no pós-pandemia, certamente que as escolas vão se aparelhar mais, né, porque os próprios professores vão exigir esse aparelhamento, porque vai ser necessário. Né? Eu acho que isso é uma questão fundamental. E quando a gente fala em inclusão digital, a gente tem que se lembrar que no Brasil, hoje, nós temos muitas pessoas ainda, né, que não têm um acesso qualificado à internet. Esse é um desafio que nós temos que enfrentar, porque certamente hoje é mais problemático as famílias não terem um acesso à internet qualificado do que os próprios professores não conseguirem produzir material. Professores, de uma maneira bastante precária ou simples, estão conseguindo fazer, mas as famílias não estão conseguindo acessar porque elas não têm um acesso de qualidade. Então, a gente vê que o investimento público não é só nas escolas. Né? A gente vai ter que fazer, nem nas universidades, vai ter que fazer um investimento na sociedade como um todo, incluindo as pessoas que ainda estão fora do espaço virtual. Bem, temos uma colocação do Luciano. Boa noite a todos. Tudo está diferente. Essa é a perspectiva realista com a qual todos irão contar. Eu penso que será a partir de um agora, de um começo, a uma nova normalidade. Grato, ótimo trabalho, parabéns. E tem uma outra aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou com o microfone aberto. Tem uma outra aqui que é interessante, que é a do Alisson. Não. Do Alisson, que diz assim, professor Paulo, quais seriam as competências que os novos profissionais na educação devem se atentar e buscar absorver? Qual e com a chegada da pandemia muita coisa vai mudar? Bom, Alisson, o problema é que há muito tempo a gente já percebe que o professor da educação básica, ele precisa de ter mais do que a competência na sua área, na sua formação, né, seja na pedagogia, educação infantil, séries iniciais, ou seja, em qualquer área da licenciatura, ele tem que estar atento para a questão da metodologia de ensino que ele utiliza. Ele tem que estar atento também, né, àquela questão que eu levantei, que os alunos, sejam crianças ou adolescentes, estão extremamente conectados e estão, desde da idade mais tenra, conectados. E desta forma, com essa conexão, né, eles não, com essa cultura da internet, eles não podem ir para uma escola e encontrar uma escola que a gente tinha no passado. Uma escola que o professor vai lá, só com o giz, falando, usando recursos que devem ficar no passado. Então, é óbvio que a gente tem que mudar. A gente tem que ter professores capazes de inovar em suas práticas. Né? E para inovar em suas práticas, eles vão ter que considerar que hoje, né, as crianças e os adolescentes, conectados como estão, não vão poder interagir com uma escola, né, tradicional, onde que eles vão ser considerados como passivos. Né? Eles vão ter que dialogar com os professores, eles vão produzir conhecimento, eles vão pesquisar muito mais. Então, eles são estudantes diferentes. E por último, aqui, a professora Marta tem um problema de conexão, né? Aí tem uma questão da Aline, né? Que professor Paulo, poderíamos definir agora a educação como uma prestação de serviço e os alunos como consumidores nesse cenário de educação à distância, já que nesse momento a escola não assume um lugar também para a interação social. As escolas privadas, Aline, elas já entendem os seus estudantes como clientes, e elas tentam prestar o melhor serviço possível, na concepção que elas têm de educação. É uma educação extremamente cognitivista, que prepara pessoas para responder ao vestibular, ao SISU,
para conseguirem acesso aos melhores cursos, às melhores universidades. Então, nas escolas privadas, eles já são clientes. Na escola pública, os estudantes não vão poder ser tratados como clientes, né? Não podem ser tratados como clientes. Por quê? Porque a gente não está prestando um serviço aos estudantes. A gente está convidando os estudantes, né, para vivenciar um espaço de troca, de compartilhamento. Os estudantes, eles são cada vez mais ativos. Numa sociedade como a nossa, uma sociedade da informação, uma sociedade em que as pessoas têm muito acesso às mídias, à internet, que interagem com o mundo todo, a gente não pode acreditar que a escola vai ser, no futuro próximo, um espaço em que apenas as pessoas vão receber uma prestação de serviço. Eu acho que a escola pública ela vai ser reconstruir, repensar dinamicamente, paulatinamente, mas não tornando os estudantes consumidores. Pelo menos na minha concepção, eles não devem ser vistos como consumidores, né? E mesmo que a gente faça uma educação à distância, a gente não quer transformar os cursos presenciais à distância. Mas mesmo quando a gente faz educação à distância, a gente não pode, né, ver, não pode entender o nosso estudante como um cliente, porque nós temos que entendê-lo, né, como um sujeito que aprende, que ensina, que compartilha, né, e que tem seus próprios desafios. Então, eu não acredito que a gente vá poder utilizar na escola pública o modelo da escola privada. Professor José Guilherme, fecha teu microfone. Professor José Guilherme, por favor, está inscrito? Desculpa, depois eu percebi, professora Marta, que as perguntas eram para ser feitas pelo chat. Aí eu falei assim, poxa, eu não tinha visto essa orientação antes. Mas rapidamente, para parabenizar a DAF aí pelas... Saiu? Não, ele está falando. Parabenizar aí a DAF por esse ciclo de webinários, né? Parabéns. Agradecer a parceria de sempre do professor Paulo Silveira, que está sempre conosco aqui numa parceria. Né? Fazer um convite, quinta-feira agora às 15h30, nós vamos ter o professor Reinaldo Matias Fleury conosco aqui numa atividade sobre educação e interculturalidade, né? Um trabalho, uma mediação que contou aí com a colaboração do professor Paulo Silveira. Então, agradecer a DAF, parabenizar e deixar esse convite. E uma rápida intervenção, parabenizando também o professor Paulo, mas, professor Paulo, me preocupa muito essa questão do EAD. Né? Uma questão é a utilização de ferramentas de comunicação como instrumento didático, né? Como se fosse um livro, coisas assim. Outra coisa é prescindir da mediação do professor ou terceirizar a mediação do professor para um tutor, né? Que eu acho que é uma precarização do ensino, e pior ainda, é abrir mão das relações sociais que a escola estabelece. Na educação infantil, a escola é o primeiro espaço de socialização pública, né? Uma socialização comunitária, diferente do lar, que é do âmbito do doméstico. E eu vejo isso com muita preocupação, porque tanto na esfera pública, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, claro que principalmente na esfera privada, mas também na esfera pública, há empresas com todo um pacote para se vender e utilizando o EAD para uma terceirização, para uma privatização da educação, inclusive na educação superior. Então eu vejo com muita preocupação, né? E não é só para mim uma questão de acesso, é uma questão de finalidade educativa, de concepção de ser humano que nós estamos formando, de concepção de educação. Porque a possibilidade de acesso o capital resolve. Aí tem um filão financeiro muito forte. Né? E aí, para encerrar, duas questões de duas campanhas que nós estamos fazendo do Fórum Nacional da Educação do Campo. Um hashtag que é Vota Fundeb. Né? O Fundeb está acabando esse ano e nós precisamos de que o Fundeb seja votado. Então, vota Fundeb e o adia o Enem. Né? Não faz sentido num processo desse de pandemia, né, de isolamento social, onde toda a concentração deve estar voltada para a defesa da vida. Hoje no Brasil morreram 1.117 pessoas, né, uma pessoa por minuto, né, menos um pouquinho até de um minuto.
um pouco mais de 1 minuto, morreu uma pessoa por Covid. Então, nós estamos vivendo um momento, quem está fazendo uma campanha, que esse momento é de defender a vida. Depois que terminar, quem tiver condições de voltar, vamos ver como é que a gente organiza o calendário escolar, vamos ver como é que a gente recupera. Né? Mas esse momento, a função fundamental da escola, na visão do Fórum Nacional de Educação do Campo, é de defender a vida e de se colocar como um instrumento, né, de garantia da alimentação, de garantia da soberania e da segurança alimentar, né, de garantia de acesso às crianças. Hoje, 1.117 crianças, só hoje, né, ou muito mais que isso, porque são 1.117 famílias, estão impactadas diretamente com a perda de pessoas. Né? Essa é uma dimensão humana que a gente não pode negar nesse momento. Né? Então, parabenizar a DAF, parabenizar o professor Paulo por essa fala, mas socializar com vocês que nós, particularmente, do Fórum Nacional de Educação do Campo, vemos com muita preocupação qualquer movimento no sentido de legitimação do ensino à distância, o que é diferente do uso das tecnologias como forma de mediação do conhecimento presencialmente, né? De uma forma que ele seja utilizado como um livro, como alguma coisa assim. Então, nós não somos contra a tecnologia e o uso dos instrumentos tecnológicos na educação, mas vemos com muita preocupação uma orientação quanto políticas públicas do ensino à distância. Então, muito obrigado, era isso. Eu vou concluir. Professor Paulo, se pudesse, então, estar concluindo para nós encerrarmos essa noite. Eu queria, todas as questões que tem ali, as 3 últimas, professor Guilherme, professora Suzana, professor Augusto, têm o mesmo sentido, ou pelo menos estão conexas. Eu não disse que nós temos que fazer o EAD. Eu digo sempre na formação de professores que nós temos trabalhado, que na educação infantil, nas séries iniciais, inclusive, nem agora com o distanciamento, as possibilidades são muito alvissareiras. Eu acho que a gente não tem como fazer educação infantil e séries iniciais sem a interação professor e estudante. Se no ensino superior o EAD já é problemático, não pela questão do acesso, como você disse, Guilherme, mas pelas questões que eu coloquei ali, porque a pedagogia dele é diferente da presencial. Nós mesmos, né, não estamos acostumados a trabalhar com EAD. E certamente a maioria de nós não estaria disposto a passar a fazer o ensino à distância, por entender, né, que ele não pode e não deve substituir o presencial. Então, eu não defendo a educação à distância. O que eu defendo é que esses recursos que as tecnologias nos permitem, que as tecnologias nos trazem, eles podem, sim, ser utilizados, tanto na educação básica como na educação superior, mas ser utilizados, como você disse, como um recurso, como algo que pode dinamizar ou enriquecer as aulas. A questão da escola privada que você falou, ela é óbvia. Quando a escola privada ela desenvolve plataformas virtuais agora, na pandemia, e faz com que os estudantes continuem tendo atividades como se tivesse no presencial, tivesse num período dito normal, é claro que essas escolas estão preparadas para um avanço, né, sobre o ensino público, e que a gente tem que tentar conter. Então, eu tenho bem clareza disso. Não defendo o EAD em nenhum momento. Acho que as tecnologias não podem ser negadas. E por quê? Porque elas vão potencializar o nosso trabalho. Mas o grande problema, na verdade, é qual a concepção de educação que a gente tem. Qual o papel que o professor e as escolas vão ter. E aí, por último, a Suzana coloca ali a questão de que dos saberes familiares. Né? O que nós temos recomendado, o que nós temos sugerido, o que nós temos debatido com os professores de educação básica, é que justamente este momento é um momento propício para envolver os pais, envolver a família como um todo nas atividades. Porque esse contexto familiar, que ultimamente, nos últimos anos, tem estado fora da escola, ele pode ser, hoje, né, trazido, né, para essas atividades, né, e
criar, né, um espaço de interação, onde que o pai, ao se envolver com as atividades, pai, quando tiver uma atividade em que o conhecimento dele, o conhecimento da vivência, da experiência dele, possa contribuir com a formação do filho, do estudante, isso vai ser uma forma muito interessante de a gente fazer isso, né, que as comunidades tradicionais sempre fizeram, que é conceber o saber histórico-cultural desenvolvido ao longo do tempo como algo válido, importante e necessário. E isso vai passar a fazer parte do processo educativo, que hoje é apenas permeado pelo conhecimento dito científico. Então, que justamente a concepção que a gente está trabalhando é essa, é de que os saberes familiares possam ser resgatados, sejam valorizados. Né? Agora, eu acho que a gente dizer, não dá para nós debater o EAD, não dá para nós pensar em algum tipo de tecnologia diferente, eu acho que isso é muito, não é muito inócuo, e mais, ele não é, né, nem um pouquinho, né, um discurso que vai defender a escola pública de qualidade ou o ensino presencial. Porque para defender a escola pública de qualidade e o ensino presencial, a gente tem outras armas, outros argumentos, né, e que não passa pela questão da utilização ou não das tecnologias. Então, passamos para a nossa colega Denise, por favor. Em nome da Universidade Federal do Pampa e da DAF, agradecemos a presença de todos e também agradecemos ao professor Paulo, a mediação da professora Marta, e desejamos a todos uma boa noite.